Boa noite. Boa noite. O novo coronavírus já contaminou mais de 1.300.000 pessoas no mundo e cerca de 73 mil morreram. O Brasil ultrapassa os 12 mil casos de Covid-19, com mais de 550 mortes pela doença. E você vai ver também. O governador de São Paulo, João Dória, prolonga a quarentena no estado por mais 15 dias. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determina escalonamento de horários de trabalho para evitar aglomerações no transporte público. No Brasil, o número de infectados pela Covid-19 subiu para 12.056, segundo o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. As mortes saltaram para 553. São 67 mortes a mais em relação aos dados que tinham sido divulgados ontem. São Paulo é o estado com maior número de casos confirmados, seguido pelos estados de Rio de Janeiro e Ceará. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que vai estender a quarentena por mais 15 dias em todo o estado. Segundo ele, a medida tem ajudado a manter a epidemia controlada. Mesmo assim, a cidade de São Paulo já sentiu o aumento da procura no sistema de saúde. O anúncio já esperado foi feito hoje, durante uma coletiva de imprensa. Eu queria, neste momento, deixar claro à opinião pública e à população do estado de São Paulo que sim, a prorrogação da quarentena será feita em São Paulo por mais 15 dias, do dia 8 até o dia 22 de abril. Pelo conjunto de razões que já foram aqui largamente expostas pelos cientistas, médicos e especialistas. As regras não mudam nessa nova quarentena e, portanto, não haverá nenhuma flexibilização. Os comércios permanecerão fechados, sendo mantidos apenas os serviços essenciais, como os da saúde e da segurança pública. A ideia, inclusive, segundo João Dória, é seguir rigorosamente as recomendações do governo e da Organização Mundial da Saúde. E caso as normas sejam desrespeitadas, serão tomadas medidas mais severas. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está autorizada a agir para evitar aglomerações. Também estava presente na coletiva o diretor-geral do Instituto Butantan. Dimas Covas mostrou os resultados do isolamento até o momento. Segundo ele, sem nenhuma medida, o estado de São Paulo precisaria de mais de 18 mil leitos de UTI em 60 dias de epidemia. Já no cenário atual, a situação tem sido controlada. Apesar de um cenário aparentemente positivo até aqui, o prefeito de São Paulo disse que o Sistema Municipal de Saúde já começou a sentir a pressão por causa dos casos de coronavírus. Como exemplo, ele citou o hospital de campanha do Pacaembu, entregue na semana passada. Sem essas medidas restritivas, a curva teria sido muito mais íngreme do que foi até agora e que nós, infelizmente, ainda não atingimos o pico da doença aqui na cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo. Nós já sentimos nesse final de semana pressão, tanto que é verdade que até amanhã, praticamente 25% já do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que foi aberto hoje para receber o primeiro paciente, já vai estar ocupado. O coordenador do Centro de Contingenciamento da Covid-19 em São Paulo, Dr. Davi Wipp, deu seu depoimento como paciente após vencer a luta contra o vírus. Ele testou positivo para a doença no dia 23 de março. Como médico, infectologista, com uma pneumonia, sabendo que muito provavelmente entre o 7º e o 10º dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você dormir não sabendo como ia acordar. Então, por favor, aqueles que estão subestimando, achando que não é nada ou que é pouco, eu desejo ardentemente que não adoeçam. É um sofrimento muito grande. Quero agradecer de novo, governador, sempre a sua amizade, uma amizade de mais de 40 anos, a Bia, o seu apoio integral a todo o governo, que teve assim, um carinho por mim que eu nunca vi igual. Muito obrigado. Obrigado, Davi Wipp. Também foi destacado durante a coletiva o avanço nas pesquisas para o uso da hidroxicloroquina e do plasma sanguíneo de pacientes recuperados da Covid-19 para o tratamento de pessoas infectadas com a doença. Bom, especificamente com relação ao plasma hiperimune, existem já
hospitais com um protocolo de investigação aprovado. Isso se demonstrou muito útil na China, na Europa, nos Estados Unidos, inclusive grandes centros já utilizando quase que rotineiramente. Então, aqui também, né, já foi iniciado pelo Albert Einstein, deve ter iniciado nesse fim de semana o Sírio e os 2 HCs de Ribeirão e de São Paulo. A decisão do Ministério da Saúde a respeito da hidroxicloroquina é oferecer a todos os hospitais públicos e privados para pacientes internados, desde que seja receitado por médico com aceite oficial do paciente. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou hoje horários de trabalho diferenciados para os diferentes setores da indústria, comércio, serviços. Essa medida tem como objetivo evitar as aglomerações nos transportes públicos e, assim, ajudar a combater a disseminação do novo coronavírus. Então, a partir de amanhã, o comércio vai funcionar depois das 9 horas da manhã. Nas indústrias, o expediente vai começar antes das 6. Ontem, em um pronunciamento nas redes sociais, o Crivella afirmou que o isolamento social deve ser mantido. O estado do Rio tem mais de 1.460 casos confirmados, mas 1.110 estão na capital. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Há certos momentos na vida dos países em que algumas razões se sobrepõem a tudo, especialmente as questiúnculas político-eleitorais. Isso acontece na grande maioria das nações quando algo coloca em risco as vidas de sua população. O exemplo mais gritante são as guerras. Para nosso desespero, o que estamos vendo no Brasil é exatamente o contrário. A política, no seu pior sentido, está entranhada numa guerra vital contra o coronavírus. Pergunta-se, até quando? Isso é uma vergonha. Depois das diversas medidas tomadas pelo governo federal para tentar garantir os empregos durante a pandemia do novo coronavírus, agora a expectativa é em relação às ações que são voltadas à sobrevivência das empresas. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem alertado para o que ele chama de segunda onda, que será o efeito da Covid-19 na economia. Não há nem discussão. Nesse momento em que a Covid-19 preocupa todo mundo, a prioridade número 1 é a saúde das pessoas. Pensamento compartilhado, inclusive, pela indústria, comércio e outras atividades econômicas. Toda a indústria de São Paulo e do Brasil, todas as empresas estão preocupadas em colaborar. Buscando aumentar a oferta de respiradores, recuperando respiradores, produzindo máscaras, produzindo álcool gel. Enfim, há uma grande preocupação de apoio à estrutura de saúde para atender as pessoas. A segunda prioridade é garantir as condições para que os trabalhadores possam seguir as orientações das autoridades de saúde pública, como o isolamento social. Nesse sentido, o governo adotou uma série de medidas para garantir a renda e a manutenção dos empregos durante a crise. Atendido esses 2 pilares, o próximo passo deve ser a adoção de medidas para o que vem sendo chamado de segunda onda, ou seja, quais medidas vão ser tomadas para minimizar os efeitos da pandemia na economia. Assim como no tratamento de uma doença, quanto antes os remédios começam a ser administrados, melhores são os resultados. Por isso, a indústria alerta que as ações precisam começar a ser implantadas imediatamente. Nós temos que nos preocupar em, quando terminar essa grande tempestade, que as empresas não estejam mortas, que elas estejam vivas para nós reativarmos a economia do país, mantendo o emprego, e para isso é necessário providências. Dentre as providências, eu diria que imediatamente o crédito é super necessário. A necessidade de haver destravamento do crédito. A postergação de impostos é fundamental para esse momento. Não tem cabimento uma empresa que está parada, ou mesmo outra que está produzindo e não está vendendo, outra que está vendendo e não está recebendo, ter que pagar os impostos durante esses meses de crise aguda. As dificuldades não têm poupado nenhum setor. Algumas medidas anunciadas pelo governo já representam um fôlego.
como a redução de 50% da contribuição para o Sistema S e a prorrogação do prazo para o pagamento do PIS/COFINS. Outras ações, no entanto, se fazem necessárias. Muitas empresas já estão endividadas devido às duas últimas crises econômicas, a de 2008 e a de 2015. Na tentativa de honrar todos os compromissos, muitos empresários aderiram ao refinanciamento das dívidas com a União, o chamado Refis. Mas o valor das prestações, nesse novo momento de recessão, já preocupa as empresas. Temos empresas que estão dentro do Refis e que muito provavelmente não conseguirão honrar os seus compromissos devido ao fechamento dos negócios. Quer dizer, ninguém está faturando. Então é importante observar também para que essas empresas sejam contempladas com a prorrogação do prazo dessas prestações, para que elas não caem na inadimplência e sejam afastadas do programa. As empresas de comunicação, que têm desempenhado um papel fundamental ao levar as informações corretas e em tempo real à população, também sofrem os efeitos da crise. Nem mesmo o aumento da audiência e dos investimentos na programação para atender as pessoas que estão em isolamento social tem garantido recursos. O índice de confiança no rádio e na televisão por parte da população brasileira bate hoje 78%. Ou seja, é o maior percentual nos últimos 10 anos de confiança no rádio e na televisão. Assim que as medidas foram tomadas em razão do coronavírus, em razão da primeira morte, das quarentenas que foram decretadas em diversos estados e municípios pelo país afora, e isso trouxe para nós inúmeros cancelamentos de contrato de publicidade. E todos sabem que o rádio e a televisão vivem exclusivamente da publicidade. O serviço que nós levamos a todos os cidadãos brasileiros é um serviço gratuito. Nós não cobramos nada por ele. Tanto que o deputado federal Júlio César, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou emendas à medida provisória 927, que trata de medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública. O parlamentar propôs suspender temporariamente o pagamento de tributos e das contribuições do PIS/COFINS por empresas de comunicação. Também defendeu a manutenção da desoneração da folha de pagamento do setor por mais 2 anos. No momento que nós estamos vivendo, tudo está parado. E essas empresas de comunicação, elas são as detentoras de todas as informações necessárias que a população precisa. Tanto é que ela é caracterizada como essencial nesse momento. Então nós precisamos fortalecer os empregos desses profissionais que têm dado a sua vida diariamente em busca de informações para divulgar a toda a população. Então esse momento é o momento em que todos devem fazer o aperto, devem realmente buscar economizar e preservar, acima de tudo, os empregos. Garantir todos os empregos durante a crise é justamente um dos principais compromissos do setor. Todas as emissoras brasileiras, todas elas, sem exceção de rádio e televisão, estão extremamente preocupadas em garantir o emprego de todos os seus profissionais. Até agora não houve demissão. E o nosso desejo, o nosso empenho, a meta de todo o setor é de não demitir ninguém. Para tanto, a gente precisa do apoio do governo, porque somos considerados, através de decreto também, um serviço essencial. Em Belo Horizonte, lojas de rua que vendem chocolate e ovos de Páscoa foram autorizadas a abrir a partir de hoje. Nesta loja, o movimento foi acima do esperado. Os vendedores precisaram organizar uma fila do lado de fora para evitar aglomeração. A maioria dos clientes tinha feito as compras pela internet e hoje veio retirar os produtos. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte autorizou o funcionamento do comércio de rua que vende chocolate e a utilização da mão de obra dos empregados. Na avaliação da entidade, a atividade de produção, distribuição, comercialização e entrega de alimentos é considerada essencial. Mas quem abrir terá que seguir orientações importantes, como manter um limite de pessoas dentro das lojas e que os consumidores façam as compras no menor tempo possível. Uma paciente internada em Belo Horizonte com suspeita da Covid-19 fugiu do hospital hoje de manhã e deu trabalho para a polícia. A mulher de 38 anos foi internada neste hospital na última quinta-feira. Com sintomas da Covid-19, ela aguardava os resultados dos exames em isolamento. Hoje de manhã, a paciente fugiu, porque, segundo ela, havia acordado se sentindo melhor.
A polícia rastreou a fugitiva, que usa uma tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas. Ela foi localizada a cerca de 5 quilômetros de distância dentro de um ônibus e levada de volta para o hospital. Os passageiros do coletivo foram obrigados a descer e orientados pelo SAMU sobre como fazer a higienização. O ônibus seguiu para a garagem para ser desinfectado. Em São Paulo, na região conhecida como Cracolândia, a queda nas doações preocupa os voluntários que levam comida para moradores de rua e para usuários de droga que frequentam a área. De cima, a imagem assusta. São cenas que se repetem em um dos pontos mais conhecidos de uso de drogas de São Paulo, a Cracolândia, na região central. A pandemia do novo coronavírus não afastou os frequentadores. São mais de 1.000 pessoas que diariamente passam por aqui. O que diminuiu nos últimos dias foram as doações. Eu percebi, frequentando lá a Cracolândia, que nas primeiras semanas todos pararam de doar. E aí eu fiquei bem preocupada, eles vão pedir dinheiro nos semáforos, eles vão fazer o rodinho, vão limpar vidro no semáforo, e parou tudo. Então essas pessoas, além de não receberem as doações de alimentação, elas não tinham mais aonde encontrar dinheiro nem para ir no Bom Prato. A Júlia faz parte de um grupo de voluntários que há mais de 10 anos ajuda pessoas em situação de rua, em especial que vivem na Cracolândia. Após o início da quarentena, o trabalho desenvolvido aqui foi intensificado. Os voluntários tentam, de alguma maneira, entregar alimentos todos os dias às pessoas que frequentam a Cracolândia e que estão em situação de rua. Hoje, por exemplo, serão distribuídas aproximadamente 1.000 marmitas. Para continuar o trabalho, o grupo conta com as doações, que mesmo após a pandemia, continuam chegando, porém em menor quantidade. O Wellington frequentou a Cracolândia por um tempo, mas há anos ajuda quem deseja ter uma segunda chance. Cada semana tem um grupo responsável aqui, que vem aqui na casa de oração, cozinha e leva alimento para os irmãos. Comida e água são levadas pelos voluntários, que se arriscam mesmo adotando todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus. Para muitos frequentadores, essa será a única refeição do dia. Aqui para nós é tudo, né? Alimentação, porque a gente mora na rua. Às vezes a gente vai num albergue e não consegue se alimentar. Eu mesmo, hoje mesmo fui num albergue e eu não consegui me alimentar. Então, essa é a primeira alimentação que eu estou fazendo hoje. Então, para mim, a diferença é totalmente... A primeira alimentação que eu estou fazendo é hoje. Nas últimas semanas, outros grupos estão mobilizados para ajudar quem vive nas ruas da região. Uma ONG espalha informação por todos os cantos. Distribuímos kits de higiene, como álcool em gel, sabonetes, e além disso, nós colamos informações nas paredes, nos muros do território. E nesse sentido, nós também levamos informação e tentamos garantir que as pessoas tenham acesso a pias ou banheiros para se higienizarem. E nesse momento de quarentena, essas ações vão além da solidariedade. E o que te move? É o amor, é a solidariedade, a compaixão. Amor. O mesmo amor que Deus teve pela gente, nós temos que ter pelo nosso próximo, né? Com o isolamento social, as famílias das crianças que têm autismo ou síndrome de Down também tentam se adaptar às medidas restritivas. Os gêmeos Nicolas e Vitor são autistas e neste período de isolamento social, Fabiana cria uma nova atividade a cada dia. Eles brincam, ajudam na arrumação da casa e, é claro, aprendem a maneira correta de lavar as mãos. Como é que você lava as suas mãos agora? Isso, filho. Que algo mudou, eles já perceberam. E a gente tem tentado ajudar o máximo possível para que essa mudança não atinja eles de uma forma negativa. Mudar a rotina de crianças com transtorno do espectro de autista é uma das grandes preocupações dos pais. É importante que os pais consigam estruturar horários tanto para lazer quanto para atividades, momentos em que eles estejam juntos, compartilhando uma brincadeira, uma atividade ou mesmo a lição de casa que é mandada pela escola. Ou momentos como banho, escovar o dente, até horário para acordar. Foi isso que a família da Mariana fez. A menina de 5 anos tem síndrome de Down e agora tudo em casa tem horário definido. A gente cria uma rotina escolar
dentro de casa e também uma rotina de lazer na medida do possível. O isolamento social mudou o dia a dia de toda a população. Para as crianças com síndrome de Down e autismo, por exemplo, algumas atividades são essenciais e devem ser mantidas. Por isso, a alternativa é fazer tudo online. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, algumas coisas podem ser feitas de forma online, mas é importante demais que os pais não se sintam na obrigação de serem terapeutas da criança nesse momento. Apesar das crianças não serem consideradas grupo de risco, o cuidado com quem tem Down precisa ser redobrado e, por isso, o isolamento é fundamental. As crianças com síndrome de Down têm um grau de imunodeficiência relativa e tem algumas alterações estruturais e anatômicas que podem deixá-las num grupo de maior risco para pneumonia e insuficiência respiratória. Esse é um momento difícil para todo mundo, mas vai passar. Caminhoneiros de todo o país ganharam uma ajuda importante nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal criou um sistema online com uma lista de pontos de apoio em funcionamento durante o período de isolamento social. Quem passa a maior parte do tempo nas estradas tem enfrentado muitas dificuldades. Fica mais assim comer, né? Tem lugar que você vai chegando, a pessoa às vezes te trata mal, você ser caminhoneiro, tá levando alimentos para as outras pessoas e você não encontra para você, tem vezes, né? O banho também tá difícil, não acha. Para ajudar os caminhoneiros, policiais rodoviários federais percorreram 70 mil quilômetros de estradas. Visitaram postos de combustíveis, borracharias, restaurantes e pontos de apoio. Os serviços que estavam abertos foram mapeados e as informações registradas no site da PRF e também num aplicativo chamado InfraBR. No total, 6 mil estabelecimentos foram identificados. Os policiais avaliaram as condições, os horários de funcionamento e também o tipo de atendimento oferecido. Você vai poder fazer essa pesquisa através do Estado, dentro do Estado, as cidades onde tem os estabelecimentos disponíveis e o tipo de estabelecimento que você necessita, seja uma borracharia, um restaurante, um posto de conveniência. Este restaurante, às margens da BR-381, na região metropolitana de Belo Horizonte, reduziu o horário de funcionamento e adotou medidas de segurança. Teve que limitar as mesas, distanciar mais ou menos de 1 metro, ia fazendo os pratos para os clientes, para ele não ter acesso ao buffet, para não contaminar as comidas, né? Para os motoristas que pegam a estrada diariamente, as informações atualizadas vieram em boa hora. Vai ajudar bastante, porque tem hora que a gente fica perdido, a gente não sabe onde está a localização certa, que os locais estão funcionando, né? Os caminhoneiros recebem apoio também do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Entre as ações estão a distribuição de álcool em gel e verificação da temperatura corporal. Com a triagem nas últimas semanas, motoristas foram encaminhados para unidades de saúde com sintomas da Covid-19. Toda ajuda é bem-vinda. Agora vamos ao comentário sobre política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana, boa noite a todos. Esta segunda-feira pode ser um divisor de águas no combate ao coronavírus. Estou gravando essa coluna de casa um pouco antes do Rede TV News entrar no ar, num ritmo de apuração frenético em que tudo pode acontecer. Até agora, as sinalizações são de que Luiz Henrique Mandetta fica à frente do Ministério da Saúde. Mas não foi assim durante a tarde. Auxiliares próximos ao presidente Bolsonaro davam a sua demissão como certa. Por isso, essa demissão ainda não saiu do radar. O que aconteceu hoje especificamente foi que ministros militares entraram em ação pela permanência de Mandetta. Um desses ministros, com quem eu conversei antes dele sair para a reunião, disse que Mandetta ficava no cargo. Isso também vai ao encontro do que um auxiliar, do que um aliado próximo a Mandetta me confidenciou. Ele disse: a ala militar entrou em ação, deu apoio a Mandetta contra a ala olavista, aquela mais alinhada ao guru ideológico Olavo de Carvalho. Por outro lado, aliados próximos ao presidente Bolsonaro me contaram que ele está muito incomodado com o que considera espetadas do ministro da Saúde. Uma dessas espetadas foi o jantar na semana passada com os presidentes da Câmara e do Senado, em que ficou claro o respaldo do parlamento a Mandetta. Bolsonaro acha que com essa postura, suposta postura de afronta, parece até que Mandetta quer ser mandado embora. O presidente
avalia que o Brasil não aguentaria um isolamento de mais longo prazo, como a Europa ou os Estados Unidos, que por aqui os efeitos sobre a economia seriam devastadores. Ele também tem muita esperança no tratamento com a hidroxicloroquina, medicamento que está sendo testado, mas ainda não teve eficácia comprovada. Em suma, a relação entre Mandetta e Bolsonaro continua insustentável. Se ficar, muito provavelmente o ministro da Saúde terá que ceder aos apelos do presidente. Bolsonaro está claramente insatisfeito com a estratégia de isolamento total. A procura por animais de estimação aumentou no período de isolamento social. Mas essa atitude tem que ser responsável, porque quem adota um bichinho precisa oferecer atenção e todos os cuidados necessários. A Rosângela sempre foi apaixonada por animais e agora, durante o isolamento, veio a sensação de solidão. Bom para o Timão, que finalmente ganhou uma família. Bom, eu sempre amei bichinho, né? Independente de bichinho. Todo tipo de bichinho que você pode imaginar, eu gosto. É de família, eu acho que toda a minha família gosta. Desde o começo da quarentena, o Departamento de Proteção Animal de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, detectou um aumento de cerca de 20% na procura por bichos de estimação. Por causa do afastamento social, o órgão adotou um novo procedimento para adoções. Agora, o candidato escolhe o amiguinho pela internet e a entrega é delivery. Todos os animais são castrados e vacinados. No caso da adoção dos filhotes, a castração posteriormente é garantida pela prefeitura. Os filhotes, por serem bem pequenininhos, eles já podem ir, mas eles não têm peso e nem idade para fazer a cirurgia de castração. Então, a gente está disponibilizando para a família, o animal já sai daqui com a data do retorno. Este retorno, o animal vem, se ele não tiver condição, o munícipe não tiver condição de trazer, o município vai buscar esse animalzinho, traz, faz a cirurgia de castração e ele é devolvido à residência do proprietário. O candidato a adotar um gato ou cachorro tem de passar por uma triagem que inclui até mesmo a visita de um representante da prefeitura. Os critérios são bastante rígidos. A pessoa vai preencher um questionário onde um técnico do DEPAN identifica o perfil do animal apropriado para aquela família. Então ela preenche, ela tem ciência das responsabilidades da adoção de um animalzinho. Atualmente, o departamento dispõe de 150 animais para adoção. Quem quer e pode ter um amigo de 4 patas, deve fazer como a Rosângela. Para mim é um filho. Então, filho, falando filho não tem o que falar. É filho, é responsa total, amor total, tudo que você puder fazer. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A frente fria que passou pelo sul do Brasil começa a se aproximar do sudeste e deve mudar o tempo já nas próximas horas, viu? A terça-feira já começa com tempo chuvoso e mais encoberto em áreas do sul do estado de São Paulo. No decorrer do dia, essa chuva, essas instabilidades vão se espalhar também no restante aqui do sudeste do Brasil. E tem alerta para muita ventania, vendaval mesmo, em toda a costa leste de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na capital paulista, depois de dias de muito sol e calor, vem frio e vem chuva também. Amanhã as chuvas chegam aí a qualquer hora do dia. Na quarta-feira o tempo fica mais encoberto e chuvoso e até quinta a temperatura cai para 14 graus apenas e vai fazer friozinho inclusive durante a tarde, viu? Cariocas também vão sentir essa mudança no tempo. Amanhã muito sol, calor de 29 graus, as pancadas ocorrem ainda no finalzinho da tarde, mas na quarta-feira o tempo fecha de vez, fica chuvoso e a temperatura cai para 24 graus apenas. No sul do Brasil, destaque também são as baixas temperaturas e geada nas regiões de serra aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Só vai chover amanhã na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, viu? Em Porto Alegre o tempo fica aberto, ensolarado e as temperaturas entre 14 e 23 graus. Tem alerta para temporal, chuva forte com raios e vendaval nessas áreas em destaque que pega principalmente o norte do Brasil. Portanto, a terça-feira vai ser de tempo fechado, com chuva forte nessas capitais aqui, Manaus, São Luís e até em Cuiabá, onde apesar do mau tempo a temperatura chega aos 35 graus, o ar fica bastante abafado e quente. Sol o dia todo e calor de 32 graus lá em Recife. Eu fico por aqui, um ótimo início de semana para você. Até amanhã, tchau, tchau. Em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, um garoto de 15 anos morreu devido à Covid-19. O estado de Pernambuco registra 30 mortes
causada pelo novo coronavírus. Entre as vítimas fatais estão profissionais da saúde e uma gestante. A fisioterapeuta Viviane Albuquerque, de 33 anos, estava internada em um hospital privado do Recife. Grávida de 32 semanas, a paciente teve piora no quadro clínico, causada pelo novo coronavírus. Médicos realizaram uma cesariana de emergência no final de semana, mas a gestante não resistiu. O bebê está em estado grave, mas estável. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta segunda-feira mais 22 casos de Covid-19, subindo para 223 ocorrências da doença no estado e 30 mortes. Entre as vítimas estão 2 profissionais de saúde. Uma delas tinha 55 anos, histórico de diabetes, doença renal crônica e pneumonia crônica, e faleceu aqui no Hospital dos Servidores no último sábado. As profissionais de saúde atuavam no Hospital Getúlio Vargas, na zona oeste do Recife. Colegas de trabalho das vítimas denunciam a falta de equipamentos de proteção. O que revolta é a falta dos EPIs adequados. Uma máscara cirúrgica. 2 máscaras cirúrgicas para você passar 12 horas nesses hospitais públicos do estado. Quantas de nós iremos ser vítimas disso? Quantas de nós, técnicos e auxiliares de enfermagem, iremos ser os transmissores desse vírus, desse inimigo invisível? Por favor, ajude nós, profissionais de enfermagem, a trabalhar com segurança para nós e para nossos pacientes. Diante do avanço da doença em Pernambuco, o Recife corre contra o tempo para adaptar o sistema municipal de saúde. O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, anunciou novos leitos. Nós estamos hoje anunciando a abertura de mais 42 novos leitos para pacientes da Covid-19 na unidade provisória que construímos na Policlínica e Maternidade Barros Lima. Com isso, nós chegamos a 148 novos leitos em funcionamento, sendo 34 desses com respiradores pulmonares. O Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite.